Unidade 2, Ser Humano e Saúde. Aula 7.1, Conteúdo: A origem da vida. Habilidade: descobrir quais teorias foram elaboradas para explicar a origem da vida na Terra. Olá, boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores presenciais. Vamos começar mais uma aula de Biologia. E antes da gente ver o assunto novo, vamos ao assunto da aula anterior. Na aula anterior, a gente falou para vocês sobre o processo de fotossíntese, né? Onde as plantas, algumas bactérias e algas marinhas fazem o seu próprio alimento. E aí a gente viu que para esses seres vivos realizarem a fotossíntese, eles precisam ter em suas células a clorofila, que é aquele pigmento que dá a cor esverdeada a esses seres vivos, né? E aí a fotossíntese acontece por conta da luz solar, né? Do gás carbônico e da água. Então, são três ingredientes principais aí da fotossíntese. E como resultado, vai ter lá o oxigênio sendo liberado para a atmosfera e a glicose, que fica disponível para as células desses seres vivos conseguirem sobreviver, né? Conseguirem se reproduzir e realizar suas atividades, tá? Então, esse é o processo da fotossíntese. Falamos para vocês ainda sobre a fermentação. A gente viu que a fermentação é um processo parecido, né, com a fotossíntese, mas que ele tem como resultado ali alguns álcools, né, também vinagre, alguns ácidos, ele consegue gerar, tá? É realizado aí por micro-organismos. A gente viu algumas bactérias e algumas leveduras realizam aí o processo da fermentação. E falamos também para vocês sobre o botulismo, né, que a gente vê que pode ser encontrado em latas amassadas. Então, não comprem latas amassadas de alimentos, porque pode estar contaminado com essa bactéria e aí pode levar a pessoa a adquirir o botulismo, ok? Então, agora a gente vai para o desafio da aula de hoje. Então, na primeira parte da nossa aula, vamos à nossa pergunta novamente, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a origem da vida, tá? E aí a gente vai falar bem mais atrás do que o surgimento dos seres vivos, tá? Então, ao final da aula, vocês vão falar pra gente o que vocês acham, quem veio primeiro, tá certo? Agora vamos ao conteúdo da aula de hoje. Bom, então vamos falar de novo sobre a origem da vida, só que a gente vai ver teorias que são chamadas, são teorias quase como abiogênicas, né? São teorias que não falam muito dos seres vivos, mas sim do surgimento lá do universo, do planeta, dos planetas, né? E da galáxia propriamente dita. E a primeira teoria que a gente vai falar para vocês é a mais aceita, né? Que fala aí da teoria do Big Bang, que é a origem lá da nossa galáxia, tá? Então, essa teoria, ela tem ela é a mais bem aceita, né? Então, já faz algumas décadas que ela é aceita, tá? Então, Big Bang, é conhecido assim, esse nome em inglês, mas quer dizer grande explosão. E aí, o que acontece? Essa teoria fala que lá no universo, né, para que o universo tenha surgido, houve uma grande explosão. E todas as moléculas que estavam ali dispostas naquele ambiente deram o surgimento lá dos planetas, de algumas galáxias, tá? E aí o que aconteceu? Essa grande explosão aconteceu de 10 a 20 bilhões de anos atrás. Então foi há bastante tempo, né? Porque com essa grande explosão houve uma liberação de energia. E essa é uma imagem só para a gente imaginar como que aconteceu, tá? E aí houve uma grande liberação de energia. Então vocês imaginam, uma explosão é uma liberação de energia grande, né? Então
a temperatura muito alta. E aí depois que foi resfriando, né, as galáxias elas foram, na verdade as galáxias que foram formadas, elas estariam ainda em expansão. Então esse processo ainda estaria acontecendo, porque depois da grande explosão veio lá o resfriamento das moléculas e aí a formação das galáxias, né? A gente vive na galáxia que é a Via Láctea, tá certo? E aí a Via Láctea, ela recebeu esse nome porque ela tem aquela impressão de que seria um leite derramado, por isso que recebe o nome de Via Láctea. E aí tem várias e várias outras galáxias aí no universo, tá? Então, o universo ainda estaria em expansão por conta dessa explosão que aconteceu há 10 ou 20 bilhões de anos atrás. E aí as galáxias estariam se afastando ainda, até hoje estaria nessa constante evolução, tá? E essa teoria, ela teve origem ali com vários cientistas, e aí um dos cientistas que falava sobre o Big Bang era o físico Albert Einstein. Então ele citou aí como essa teoria, ela poderia ter dado origem ao universo que a gente tem hoje em dia, tá? Então, antes de existirem os seres vivos, né, primeiro precisou ser formado lá os planetas, para depois vir a se formar os solos, e lá na frente, né, as plantas e todos os seres vivos que a gente conhece hoje em dia, tá? Então, a teoria do Big Bang, ela é a mais aceita como sendo a teoria que deu origem à nossa galáxia, ok? E aí a gente vai ver um vídeo bem rapidinho que mostra um pouco sobre as outras teorias sobre a origem da vida. Então, prestem bastante atenção. Imagine que você queira saber a origem da língua que falamos sem documentos históricos. O que fazer? O primeiro passo é procurar qual língua compartilha mais palavras com a nossa, como o português de Portugal. Podemos deduzir a origem do português brasileiro e de Portugal pela quantidade de palavras que compartilhamos. Repetindo esse princípio, sabemos que o português, o galego e o espanhol se originaram do latim vulgar, como Mina Sandberg do Stand Still, Stay Silent ilustra tão bem. E pelas palavras que não compartilhamos, podemos saber o que foi conhecido depois que as línguas se separaram. Mandioca e abacaxi vieram do tupi, não do português, porque só conhecemos essas plantas aqui no Brasil. Acarajé vem dos Yorubá, porque eles trouxeram o prato. Se nós chamamos o mouse de mouse e os portugueses chamam de rato, é porque tivemos contato com ele bem recentemente. Mesmo sem palavras em comum, sabemos que pelo menos a estrutura sujeito, verbo e objeto, como em você compartilhou o vídeo, provavelmente vem desde as primeiras línguas. E podemos fazer o mesmo para saber a origem da vida. Todos os seres vivos compartilham várias moléculas como o DNA, então podemos assumir que pelo menos os ancestrais de todos os seres vivos também compartilhavam essas moléculas. Ao invés de sujeito, verbo e objeto, compartilhamos uma membrana feita de gordura e energia feita usando átomos de enxofre e ferro. Como as nossas mitocôndrias fazem, e para criar mais desordem, nosso universo primeiro cria ordem, cria até as moléculas que formam a vida. Experimentos como o de Stanley Miller e Harold Urey em 1953 mostraram que a atmosfera que imaginavam que a Terra antiga tinha poderia criar as moléculas que os seres vivos usam. De lá para cá, sabemos que as mesmas moléculas que nós temos são formadas o tempo todo no universo e podem ser encontradas em meteoritos. E o passo que faltava para entender como a vida surgiu aqui pode vir de uma das hipóteses mais interessantes propostas pelo geólogo Michael Russell, como Nick Lane conta em The Vital Question. No fundo do mar, a quilômetros de profundidade, temos fontes hidrotermais como a Cidade Perdida, descoberta ainda em 2000 no Oceano Atlântico. Essas fontes soltam água alcalina, que foi aquecida no manto da Terra e sai cheia de minérios dissolvidos. Enquanto a água quente se mistura com a água do mar, o que estava dissolvido nela se precipita e forma chaminés, cheias de bolhas ricas em enxofre e ferro. E conforme a água quente passa por dentro dessas bolhas, libera o gás carbônico e hidrogênio que podem reagir com o ferro e o enxofre, produzindo metano e moléculas orgânicas como as nossas. Essas condições são ótimas para produzir energia ou as membranas das células, como todos os organismos fazem, e em condições que devem ocorrer em vários outros planetas pelo universo, e quem sabe em luas como Titã de Saturno e Europa de Júpiter. E o melhor, quando fazemos uma árvore da vida da mesma forma que comparamos as palavras entre as línguas, encontramos na origem dela organismos que vivem em fontes termais como a Cidade Perdida, e que usam justamente metano e hidrogênio como fonte de energia.
E visitando essas fontes oceânicas, temos encontrado justamente os organismos que precisamos para entender a árvore da vida. Muito bem, então a gente viu aí algumas teorias sobre a origem da vida, né? A origem da nossa galáxia, do nosso universo. E aí tem várias e várias teorias sobre esse assunto, tá? A gente vai citar só algumas para vocês aqui na nossa aula, porque são muitas, tá ok? Então, sempre se teve essa curiosidade sobre a origem do universo, né? A origem dos planetas, de todos os satélites naturais que a gente tem. E aí, vários e vários físicos, astrônomos fizeram estudos e elaboraram teorias para que a gente pudesse ter pelo menos uma ideia sobre como foi formado o universo, tá? E aí a gente vai ver mais uma delas. A gente viu sobre a teoria do Big Bang, né? E a gente vai ver agora a hipótese de Oparin e Haldane, tá? Qual foi a hipótese deles? A hipótese deles é de que moléculas orgânicas foram formadas na atmosfera, tá? E aí o que aconteceu? Naquela atmosfera terrestre não existiam seres vivos, apenas gases, né? Ali poderia existir gás metano, hidrogênio, vapor de água. E aí esses gases, esses elementos teriam dado origem aos primeiros seres vivos, tá? E aí a gente vê aí o planeta Terra no meio de uma molécula de DNA, né? Só para demonstrar para a gente como que teria surgido ali os seres vivos no planeta Terra, tá? E aí o planeta Terra, ele tem condições que seriam favoráveis aos seres vivos, né? Essas condições seriam a temperatura, a condição da atmosfera, né? A água também disponível seria ideal para os seres vivos. Então, por isso, por todas essas questões que o planeta Terra tem, é de que somente ele teria ser vivo, né? Mas sempre há expedições novas para outros planetas, né? No caso, a gente conseguiu chegar somente até Marte, né? Para que a atmosfera desses outros planetas ela seja estudada, para que seja avaliada se ali já teve seres vivos ou se tem condições de abrigar seres vivos, né? Se aquele planeta, se aquele local ainda está em evolução e quem sabe daqui a um tempo possa existir seres vivos, tá? E aí, essa hipótese de Oparin e Haldane, o que ela falou para a gente? Ela falou que a partir daquela atmosfera primitiva houve a criação de moléculas orgânicas e aí depois que houve a criação de moléculas orgânicas teve a criação de novos seres vivos, né? Bem primitivos. E aí esses seres vivos deram origem a substâncias inorgânicas, tá? E essa teoria ela foi descrita lá nos anos de 1920, tá? Aí esses dois estudiosos falaram sobre essa teoria. E a gente vai conhecer um pouquinho deles, olha só. A gente está vendo o Oparin, ele viveu de 1894 a 1980, então ele viveu quase 100 anos, né? E aí ele deu suas contribuições sobre a origem dos seres vivos, né? E também o Haldane, que a gente vai ver na outra imagem, ele viveu de 1892 a 1964, tá? E aí eles elaboraram essa teoria sobre as moléculas orgânicas, de que elas teriam se formado na atmosfera primitiva e de que eles teriam formado ali os primeiros seres vivos. E aí a gente vai ter 3 etapas dessa hipótese. E aí vamos ver as etapas. O que tem nessas hipóteses? Olha só. Essas 3 etapas falam para a gente, primeiro, a síntese pré-biótica, tá? A síntese pré-biótica, ela fala para a gente que compostos inorgânicos teriam, né, se unido e formado as moléculas orgânicas, tá? E aí a gente chama moléculas orgânicas aquelas que contêm o carbono, porque o carbono é uma molécula que é encontrada, que são chamadas de moléculas orgânicas, que vocês vão estudar isso em química, tá? E aí nessa atmosfera primitiva, o que tinha nela? Tinha amônia, uma suposição, tá? Tudo isso faz parte da teoria. Metano, gás metano,
teria hidrogênio, teria vapor de água, tá? E aí o que aconteceu? Naquela atmosfera terrestre, né, bem primitiva, tinham esses elementos, amônia, metano, hidrogênio e o gás, o vapor de água, tá? E aí houve o resfriamento do planeta Terra, e aí com esse resfriamento, a água que estava ali em formato de vapor, ela começou a cair sobre o planeta Terra, sobre o solo, e formou as primeiras chuvas, tá? E aí, com essas chuvas, teve ali descargas elétricas, né? Porque a quantidade, quando há uma quantidade muito grande de chuva, né? De nuvens com acúmulo de vapor de água, quando vai chover, se vocês prestarem bastante atenção, há a formação de raios, tá? Então, com essas descargas elétricas vindas dos raios, o que aconteceu é que as moléculas orgânicas foram formadas, tá? E aí, moléculas orgânicas vão dar origem posteriormente aos seres vivos, certo? Então, essa é a primeira etapa aí da síntese pré-biótica de moléculas orgânicas. Então, compostos inorgânicos deram origem através ali daquela atmosfera terrestre e todos aqueles ingredientes que a gente viu, né? Amônia, metano, hidrogênio e vapor de água, todos eles ali em contato e com o resfriamento da Terra deram origem às moléculas orgânicas. E aí essas moléculas orgânicas, elas foram se agregando, tá? Então é a segunda etapa aí da hipótese do Oparin, tá? E aí elas foram se agregando e o que aconteceu é que também a atmosfera foi modificando, né? Foi sendo criado ali oceanos, mares, lagos, e aí foram dando origem ali à atmosfera que a gente conhece hoje em dia, tá? E aí, depois que as moléculas elas se agregaram, houve a evolução, né? Então, houve lá a modificação dos organismos que viviam, né? Que ali viviam, e aí, finalmente, seres vivos, os primeiros, foram aparecendo ali naquele ambiente. Então, os primeiros seres vivos... Essa letra tá horrível, né, professora? Então, os primeiros seres vivos, eles receberam o nome de coacervados. Vou até escrever melhor aqui para vocês. Coacervados, tá? Então, supostamente, esses foram os primeiros seres vivos do planeta Terra. Então, eles foram criados ali naquela atmosfera terrestre. E aí, eles foram dando origem aos seres mais primitivos, né? As bactérias, e assim foram evoluindo, e aí os seres vivos foram aparecendo, tá? E aí, essa é a hipótese aí de Oparin e Haldane, certo? E aí a gente vai ver um outro experimento. Esse experimento é do Stanley Miller. Ele fez esse experimento tentando recriar a atmosfera terrestre, né? Então, ele acreditava que a Terra primitiva era composta de amônia, metano, hidrogênio e vapor de água, assim como o Oparin, né? E o Haldane. E aí, o que ele fez? Ele criou um dispositivo no qual esses compostos eram aquecidos e resfriados, tá? Então, ele está tentando o quê? Ele está tentando provar que a teoria de Oparin estava correta. E aí, o que aconteceu? Vocês podem ver aqui, olha só. Nesse primeiro recipiente, tem aqui a água, né? O vapor de água. E aí, ele colocou todos aqueles gases, olha só, para circular nesse processo aqui. Vocês podem ver que o vidro, o circuito está todo fechado por vidros, tá? E aí, houve lá, primeiro, o aquecimento, né? E aí, o vapor, com o aquecimento da água, né? A água evapora, então cria-se o vapor de água, certo? O vapor de água, ele sobe nesse processo aqui, ele sobe nesse sistema, e aí tem a circulação do vapor da água, e aí aqui ele colocou os gases, né? Os gases lá que são o hidrogênio, o gás metano, e aí ele colocou todos em contato, e aí depois houve o resfriamento aqui no condensador, tá? Resfriamento de toda essa mistura que ele fez, tá? E aí com o resfriamento ele coletou
a amostra, né? Aqui, olha só, a gente tem o resultado da amostra dele. E aí, o que aconteceu é que o Stanley Miller, com essa tentativa de recriar a atmosfera primitiva, né? Ele conseguiu fazer moléculas no seu laboratório. Então, ele criou ali aminoácidos e bases nitrogenadas. Olha só. Então, ele conseguiu provar que o experimento, na verdade, que a ideia de Oparin e Haldane estava certa, né? E aí ele conseguiu criar esses dois elementos que são principais para a vida, né? Aminoácidos fazem parte da constituição das proteínas e as bases nitrogenadas fazem parte da constituição do material genético, né? Tanto do DNA quanto do RNA, tá? E aí ele conseguiu provar a evolução química. Ele conseguiu provar que o Oparin estava certo, tá? Que com aquela atmosfera primitiva, aqueles poucos elementos, né? Que eram ali amônia, metano, hidrogênio e vapor de água, ele conseguiu criar esses itens tão necessários para a vida, né? Que são os aminoácidos e as bases nitrogenadas, tá? E esse experimento também ficou conhecido como evolução química ou ainda hipótese heterotrófica, tá? E aí ele conseguiu provar que uma química simples deu origem a químicas mais complexas, tá? E aí esse é o experimento de Stanley Miller, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele num vídeo, e aí prestem bastante atenção nesse experimento. Na década de 1950, Stanley Miller, um estudante de pós-graduação da Universidade de Chicago na época, veio com uma ideia. Nós poderíamos simular as condições de vida do mundo primitivo da Terra em laboratório, e daí cuidadosamente observar o que acontece. Se você não pode observar um peixe no mar, coloque-o em um aquário. Trabalhando com seu professor Harold Urey, Miller desenvolveu um equipamento para simular o ciclo de água primitivo. Juntos, eles colocaram água dentro do equipamento para modelar o oceano primitivo e aqueceram de maneira cautelosa para imitar a evaporação daquela época. Junto com o vapor d'água, para simular os gases da atmosfera, eles escolheram metano, hidrogênio e amônia. Esses são gases simples, nos quais os cientistas da época acreditavam ser os mais abundantes da Terra primitiva. Eles adicionaram um condensador para esfriar a atmosfera, permitindo as moléculas de água formarem gotas e voltarem ao seu oceano como se fosse chuva. A Terra primitiva teria muitas formas de energia: luz solar, calor geotérmico e até tempestades de raios. Então, eles adicionaram faíscas na atmosfera para simular os raios. O objetivo do experimento não era criar vida, mas simplesmente testar o primeiro passo para o funcionamento do modelo de Oparin. Poderia a química simples fazer surgir naturalmente as complexas moléculas de vida? Depois de conduzir o experimento por apenas uma semana, o oceano ficou com uma cor marrom escuro. Análises cuidadosas revelaram que, através de uma série de reações, muitas moléculas complexas foram produzidas. Entre estas estavam os aminoácidos, moléculas especiais de vida que pensávamos ser produzidas apenas dentro dos corpos de criaturas vivas. Isso foi uma revolução científica tão significante que deu origem a um campo de pesquisa totalmente novo, conhecido agora como química pré-biótica. Então, para resumir tudo, o que foi o experimento de Miller-Urey? O experimento de Miller-Urey foi a nossa primeira tentativa de simular as condições da Terra primitiva, neste caso, o ciclo de água primitivo da Terra, com o propósito de testar as novas ideias sobre a origem da vida. O experimento de Miller-Urey foi significativo por duas razões principais. Primeiro, apesar de não ser uma simulação perfeita da Terra primitiva, ele demonstrou com clareza, pela primeira vez, que biomoléculas podem surgir sob condições encontradas na Terra primitiva.
Segundo, o experimento transformou o que era meramente especulação, a ideia de que vida pode ter surgido da química, e transformou parte dessa especulação em ciência legítima e testável. Então, muito interessante esse assunto, né? Falando pra gente aí como que poderia ter surgido lá o universo e posteriormente a vida, tá? E agora a gente vai falar sobre uma outra teoria que a gente quase não ouve falar, né? Que é a teoria da panspermia. Que é isso, professora? É a teoria de que os seres vivos teriam lá no seu material genético, no DNA, estruturas, né, moléculas bem parecidas com estruturas de moléculas encontradas lá fora, encontradas em outros planetas e encontradas também em meteoritos. Meteoritos são aqueles pedaços de rocha que se fragmentam lá na galáxia, né, lá no universo, e aí conseguem adentrar a nossa atmosfera, tá? Então, sempre acontece a queda de meteoritos, né, no nosso planeta Terra, tá? Alguns podem causar lá explosões e até destruição de algumas cidades, né? Mas outros não, tá? E aí, analisando alguns meteoritos, alguns corpos celestes que tenham entrado lá na atmosfera terrestre, se tem a teoria da panspermia, né? De que nas nossas moléculas de DNA são encontradas algumas moléculas que são bem parecidas com as encontradas nesses meteoritos, tá? E aí uma teoria que é bem aceita, né, por alguns estudiosos, é claro, ela foi revelada, na verdade ela foi provada com um meteorito que caiu lá na região da Austrália, que a gente vai ver agora, que é o Murchison. Olha só, essa é a área em que o meteorito caiu, e aí aconteceu isso em 28 de setembro de 1969, e aí esse meteorito caiu nessa região da Austrália, e aí nesse meteorito foram encontrados algumas moléculas bem parecidas com as moléculas que são encontradas no nosso DNA, no DNA dos seres vivos, tá? Além disso, em outra parte do planeta caiu blocos de gelo, que foi lá na região da Antártida, que foram encontrados também fragmentos de moléculas bem parecidas com a nossa molécula de DNA, tá? Então, essa teoria extraterrestre, né, que a gente conhece, é a panspermia, tá? De que itens encontrados aí, na verdade, moléculas, compostos químicos encontrados aí nos meteoritos, nos blocos de gelos vindo do espaço, ele poderia fazer parte da molécula de DNA dos seres vivos, tá? Então, essa é a teoria da panspermia. E aí a gente vai falar para vocês por que essa teoria ela é aceita. Então, vamos para a nossa outra tela. Eu vou falar para vocês. Então, a gente tem no nosso DNA, como a gente estudou ainda há pouco, né? Ele é composto de bases nitrogenadas. E aí, foi encontrado lá no meteorito as bases nitrogenadas também. Vou colocar aqui. Meteorito. Foi encontrado aí, olha só, adenina e guanina, tá? Então, são bases nitrogenadas que fazem parte da molécula de DNA e de RNA também, tá? E aí foi encontrado tanto no DNA, encontrado no DNA, isso a gente já sabe, e foi encontrado nesse meteorito também, tá? Além disso, foram encontradas outras moléculas, como a hipoxantina e a xantina, e aí foram encontradas em 12 amostras desse meteorito. Além disso, essas moléculas são muito parecidas. Além disso, o solo também foi estudado e apresentava essas moléculas também, ok? E houve uma reprodução em laboratório. Lembra lá do Stanley Miller? Ele não recriou? Deixa eu escrever errado aqui, ó. Acho que estava certo, né? Laboratório. E aí essa recriação em laboratório também nos deu essas moléculas, tá? Então, o Stanley Miller não recriou lá a ideia do oparin, e aí houve também a reprodução em laboratório das moléculas de meteorito,
E aí se provou que eles poderiam, essas moléculas aqui, entre outras que foram encontradas no meteorito, poderiam ser formados por reações químicas, tá? E aí essa teoria é a panspermia. Então, essa teoria é bem aceita porque tem provas de que lá na molécula de DNA tem adenina, guanina, entre outras estruturas, né? Tem a base nitrogenada e tem outras estruturas também. E aí no meteorito também foi encontrada essas moléculas, além de outras moléculas que tem no nosso DNA e no DNA dos outros seres vivos também, tá? Então, a essa teoria extraterrestre a gente chama de panspermia, ok? Então, como que o meteorito que vem lá do espaço, né, invadiu lá a atmosfera terrestre, caiu lá na Austrália, tem essas bases nitrogenadas, né? Tem essas moléculas que tem no DNA dos seres vivos. Então, isso é um fato curioso e aí ainda se está estudando bastante sobre isso, ok? Então, essas são algumas teorias sobre a origem da vida. A sua aula continua no próximo vídeo.